Alguma vez, você já sentiu que as palavras de outros te feriram mais profundamente do que qualquer outra coisa? Talvez tenha sido numa conversa em que alguém em quem você confiava disse algo que mudou tudo entre vocês. Talvez tenham sido comentários que você ouviu, palavras que não eram destinadas aos seus ouvidos, mas que chegaram de qualquer forma, deixando marcas invisíveis, porém dolorosas, em seu coração. Ou talvez, neste momento, você esteja carregando o peso de um mal-entendido, de ser julgada injustamente, de sentir que ninguém realmente entende pelo que você está passando. Se alguma vez você se sentiu presa no meio de conflitos que não pediu, cercada de tensões que não criou, ou simplesmente cansada de ter que se defender uma e outra vez, quero que saiba algo esta noite. Há um lugar seguro para onde você pode ir. Há alguém que ouve não apenas suas palavras, mas o clamor silencioso do seu coração. E esta noite, na quietude deste momento, vamos descobrir juntas uma verdade antiga, mas profundamente relevante para a sua vida hoje. Uma verdade que sustentou pessoas em seus momentos mais sombrios, quando sentiam que ninguém mais compreendia sua dor. O Salmo 120 começa com palavras tão honestas que quase doem ao ouvi-las. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Não há pretensão aqui. Não há tentativa de esconder a dor ou apresentar uma imagem perfeita. É simplesmente a voz crua e sincera de alguém que está sofrendo e que sabe exatamente a quem recorrer com esse sofrimento. Na minha angústia. Essas 3 palavras contêm mundos de experiência, não é mesmo? A angústia não é apenas tristeza passageira. Não é apenas um dia ruim ou um momento difícil. É aquele peso profundo que se acomoda em seu peito e não parece querer ir embora. É aquela sensação de estar presa em uma situação que você não consegue resolver sozinha. Pense nos momentos da sua vida em que você experimentou verdadeira angústia. Talvez tenha sido quando uma amizade próxima terminou de forma dolorosa, quando palavras duras criaram distância onde antes havia proximidade. Talvez tenha sido no meio de um conflito familiar que parecia não ter solução, onde cada tentativa de consertar as coisas só parecia piorar a situação. Ou talvez tenha sido naquele momento em que você percebeu que alguém estava falando de você pelas suas costas, dizendo coisas que não eram verdadeiras, pintando uma imagem sua que você não reconhecia. A angústia muitas vezes vem acompanhada de uma sensação de impotência. É saber que você não pode controlar o que os outros dizem sobre você. Você não pode obrigar alguém a entender sua perspectiva. Você não pode fazer com que as pessoas sejam justas ou gentis se elas decidiram não ser. E essa falta de controle pode ser assustadora, pode fazer você se sentir vulnerável de maneiras que poucas outras coisas conseguem. Mas veja o que o salmista faz com a sua angústia. Ele não a nega, não finge que não existe, não tenta ser forte por conta própria. Pelo contrário, ele clama ao Senhor. E aqui está a parte bonita, a parte que muda tudo. E ele me respondeu. Não diz que ele respondeu eventualmente depois de muito tempo. Não diz que talvez tenha respondido se eu tivesse sorte. Diz simplesmente, ele me respondeu. É uma afirmação de fato, uma certeza nascida da experiência. Esta é a primeira grande verdade que precisamos abraçar esta noite. Quando você está em angústia, quando a dor é real e profunda, Deus não apenas está disposto a ouvir você, Ele responde. Nem sempre da maneira ou no tempo que esperamos, mas sempre de formas que são exatamente o que precisamos. Ele não ignora o seu clamor. Ele não minimiza a sua dor. Ele não lhe diz para superar a angústia sem dar a devida importância a ela. Ele ouve, ele vê, ele responde. E há algo profundamente reconfortante em saber que você não precisa se apresentar diante de Deus com tudo resolvido, com todas as respostas, com uma fé perfeita que nunca vacila. Você pode vir como está, na sua angústia, com a sua dor, com todas as suas perguntas e confusões.
porque Deus não se assusta com a sua honestidade. Na verdade, Ele a convida. O salmista, então, expõe a fonte específica de sua angústia. Livra-me, Senhor, de lábios mentirosos e de línguas enganosas. Aqui tocamos algo que quase todas nós já experimentamos em algum momento: a dor causada por palavras falsas, por enganos, por coisas ditas que simplesmente não são verdadeiras. E esse tipo de dor é particularmente difícil de suportar porque você não pode vê-lo. Não há como mostrar uma ferida física, não há diagnóstico médico, mas o dano é real, às vezes mais duradouro do que qualquer ferida visível. As palavras têm um poder incrível. Elas podem construir ou destruir, podem curar ou ferir, podem dar vida ou tirar. E quando essas palavras são falsas, quando são enganosas, quando são projetadas para prejudicar ou manipular, a dor que causam pode ser devastadora. Talvez você tenha sido vítima de boatos, histórias sobre você que se distorceram tanto de pessoa para pessoa que perderam completamente a semelhança com a verdade. Ou talvez alguém tenha mentido deliberadamente sobre você, deturpando suas intenções, ou pintando uma imagem sua que era completamente falsa. O doloroso dos lábios mentirosos e das línguas enganosas é que frequentemente eles deixam você sem defesa eficaz. Você pode tentar explicar a verdade, mas para então, o dano já está feito. Você pode tentar esclarecer as coisas, mas descobre que as mentiras viajam mais rápido que a verdade. E há uma fadiga que vem com isso, um cansaço profundo de ter que se defender constantemente, de ter que explicar quem você realmente é, de ter que corrigir percepções falsas repetidamente. O salmista entende isso e, em vez de gastar toda a sua energia tentando se defender diante das pessoas, ele faz algo mais sábio. Leva seu caso a Deus. Senhor, livra-me. É um pedido, mas também é um ato de confiança. É como dizer: Deus, tu conheces a verdade. Tu vês o que realmente aconteceu. Tu entendes o meu coração de maneiras que ninguém mais pode. Então coloco minha defesa em tuas mãos. E isso é algo que precisamos aprender. Você não precisa lutar cada batalha. Você não precisa responder a toda crítica. Você não precisa provar seu valor a cada pessoa que te interpreta mal. Você pode levar tudo isso diante de Deus e confiar que Ele, que conhece toda a verdade, será seu defensor. Isso não significa que você nunca falará ou que nunca esclarecerá mal-entendidos, mas significa que você não carrega o peso de ter que convencer todos de quem você realmente é. Deus conhece seu coração, e no final, isso é o que importa. Em seguida, o Salmo apresenta uma pergunta retórica poderosa: o que te dará Deus, ou o que acrescentará para ti, ó língua enganosa? Flechas agudas de guerreiro, com brasas de zimbro. Esta é uma imagem vívida do julgamento que eventualmente recai sobre aqueles que usam suas palavras para ferir. As flechas afiadas e as brasas ardentes representam consequências que são ao mesmo tempo penetrantes e duradouras. Mas note que o salmista não está pedindo vingança sobre seus inimigos. Ele não está projetando sua própria forma de retribuir o dano. Ele está simplesmente reconhecendo uma realidade espiritual. As palavras enganosas não ficam sem consequências. Há um julgamento, há uma justiça que pertence a Deus. E confiar nessa verdade nos liberta da necessidade de vingança pessoal. Quando alguém te machuca com palavras, quando você é vítima de enganos ou mentiras, seu instinto natural pode ser querer revidar, querer ferir como você foi ferida, querer garantir que a outra pessoa sinta, ainda que uma fração, da dor que causou. Mas a sabedoria do Salmo 120 nos ensina um caminho diferente. Nos ensina a levar nossa dor a Deus e confiar que Ele cuidará da justiça de maneiras muito mais sábias e eficazes do que qualquer coisa que nós poderíamos imaginar. Isso não é fácil. Requer uma enorme quantidade de fé e autodisciplina soltar o desejo de vingança.
soltar a necessidade de ver a outra pessoa sofrer como você sofreu. Mas quando você faz isso, quando coloca a situação nas mãos de Deus, algo se libera em seu coração. A amargura começa a perder seu aperto, o ressentimento começa a se dissolver, e você percebe que pode respirar um pouco mais livremente. O salmista então expressa um lamento profundo. Ai de mim, que habito em Meseque, que moro nas tendas de Cedron. Meseque e Cedron eram lugares conhecidos por seus habitantes hostis, pessoas distantes de Deus e de seus caminhos. Ao mencionar esses lugares, o salmista está expressando como se sente vivendo cercado de conflito, em um ambiente onde a paz parece impossível. E, talvez você se identifique com isso. Talvez sinta que está vivendo em seu próprio Meseque ou Cedron. Talvez seja no seu local de trabalho, onde há tensão constante, onde as pessoas se criticam umas às outras, onde a política interna torna cada dia uma batalha. Ou talvez seja em sua própria família, onde conflitos antigos nunca parecem ser resolvidos, onde cada reunião familiar traz a ansiedade de possíveis confrontos. Ou pode ser no seu círculo social, onde você sente que precisa andar sobre cascas de ovo, onde nunca tem certeza de quem é realmente sua amiga e quem apenas espera uma oportunidade para julgá-la. Viver em um ambiente de conflito constante é exaustivo, desgasta seu espírito de maneiras difíceis de descrever. É como estar sempre em alerta, sempre pronta para se defender, nunca capaz de baixar completamente sua guarda e simplesmente ser. E com o tempo, esse tipo de tensão constante pode mudar quem você é. Você pode se tornar mais cínica, mais desconfiada, mais fechada. Pode perder aquela parte de você que costumava ser aberta e confiante. O salmista diz: há muito tempo minha alma habita com os que odeiam a paz. Eu sou pacífica, mas quando falo, eles estão para a guerra. Aqui há uma frustração profunda e compreensível. O salmista se identifica como alguém que ama a paz, que busca a harmonia, que prefere resolver conflitos a criá-los. Mas ele se encontra vivendo entre pessoas que parecem prosperar no conflito, que estão sempre prontas para a batalha, que respondem com hostilidade, mesmo quando lhes é oferecida paz. Se isso ressoa com você, se você tentou repetidamente construir pontes apenas para vê-las queimadas, se ofereceu ramo de oliveira após ramo de oliveira apenas para que fossem rejeitados, quero que saiba que você não está sozinha nessa experiência. E mais importante ainda, isso não significa que há algo errado com você. Não significa que você deve deixar de ser quem é, alguém que valoriza a paz. Significa que você está vivendo em um mundo caído, entre pessoas imperfeitas. E às vezes, as circunstâncias são difíceis simplesmente porque são assim, não porque você falhou de alguma forma. Há uma tentação, quando você vive em meio a conflitos constantes, de se endurecer, de pensar que precisa se tornar mais agressiva, mais pronta para brigar, mais rápida para atacar antes de ser atacada. Mas o Salmo 120 nos mostra um caminho diferente. O salmista mantém sua identidade como amante da paz, mesmo quando está cercado por aqueles que amam a guerra. Ele não permite que seu ambiente mude fundamentalmente quem ele é. E isso é crucial para você também. Não permita que pessoas difíceis em sua vida roubem sua essência. Não deixe que os conflitos que enfrenta a tornem amarga ou dura. É possível manter um coração suave mesmo em circunstâncias difíceis. É possível continuar sendo gentil mesmo quando outros não são. É possível manter sua integridade mesmo estando cercada por engano. Mas, e isso é importante, manter essas qualidades não significa que você seja ingênua ou que permita que outros a pisoteiem. Há uma diferença entre ser pacífica e ser passiva. Você pode buscar a paz enquanto ainda estabelece limites saudáveis. Pode ser gentil enquanto ainda se defende quando necessário. Pode ter um coração suave sem ser fraca.
A sabedoria está em saber quando falar e quando permanecer em silêncio, quando lutar por um relacionamento e quando se afastar para seu próprio bem-estar, quando tentar mais uma vez construir aquela ponte e quando aceitar que algumas distâncias são necessárias. E para essa sabedoria, você precisa da orientação de Deus, precisa do discernimento dele para navegar por essas situações complexas, porque aqui está a realidade. Nem todos os relacionamentos podem ou devem ser salvos. Nem todos os conflitos podem ou devem ser resolvidos neste lado da eternidade. Às vezes, a opção mais saudável é criar distância. Às vezes, buscar a paz significa se afastar de situações que constantemente roubam sua tranquilidade. E isso está certo. Não é falta de fé, não é fraqueza. É sabedoria reconhecer que você não pode forçar as pessoas a mudar. Não pode fazer com que outros valorizem o que você valoriza. Mesmo quando você cria essa distância necessária, mesmo quando se afasta de situações tóxicas, pode fazê-lo sem amargura em seu coração. Pode fazê-lo com tristeza pelo que poderia ter sido, mas sem rancor das pessoas envolvidas. Pode soltar sem punir. Pode se afastar sem buscar vingança. E quando você consegue fazer isso, quando solta com graça, encontra uma liberdade profunda. Agora vamos falar sobre o que significa clamar a Deus em meio a essas situações. Porque o Salmo 120 não é apenas uma expressão de dor, é um modelo de como levar essa dor a Deus de maneira eficaz. Primeiro, note a honestidade. O salmista não adoça sua situação, não tenta fazê-la parecer melhor do que é. Não finge que está tudo bem quando não está. Ele diz simplesmente: estou em angústia. Isso é doloroso. Isso é difícil. Deus convida esse nível de honestidade. De fato, Ele exige se quisermos ter um relacionamento real com Ele. Você não pode ter intimidade genuína com alguém se sempre estiver fingindo, sempre colocando sua melhor aparência, sem revelar o que realmente está acontecendo em seu coração. Deus não precisa que você finja. Ele já conhece o que você está sentindo de qualquer maneira. Sua honestidade não é para informar a Ele, é para libertar você. Quando você vem a Deus e simplesmente solta tudo, quando para de tentar ser espiritual ou eloquente e apenas expressa o clamor cru do seu coração, algo acontece. É como abrir uma válvula de pressão. Tudo o que você tem guardado, todas as emoções que tem reprimido, todas as lágrimas que tem segurado, podem finalmente sair. E nesse derramamento, nessa libertação, você começa a encontrar alívio. Segundo, note a especificidade. O salmista não apenas diz: Deus, ajuda-me com meus problemas. Ele identifica exatamente qual é o problema. São lábios mentirosos e línguas enganosas. É viver em um ambiente de conflito constante. É o cansaço de ser pacífica em um mundo que parece prosperar na guerra. Essa especificidade importa porque ajuda você a ganhar clareza sobre o que realmente a está incomodando e dá direção às suas orações. Frequentemente carregamos essa sensação geral de mal-estar, esse peso difuso que não conseguimos nomear exatamente. Mas quando você se dá o tempo de identificar especificamente o que está roubando sua paz, o que realmente está causando sua angústia, pode começar a orar de forma mais focada. Pode levar essas coisas específicas a Deus e pedir sua ajuda com elas. Terceiro, note a confiança. Apesar de toda a dor expressa neste salmo, há uma confiança subjacente de que Deus ouve e responde. O salmista não está orando ao vazio, não está lançando palavras a um universo indiferente, está clamando a alguém que ele sabe que escuta, que se importa, que responderá. Essa confiança não elimina a dor, mas a torna suportável, porque quando você sabe que não está sozinha no seu sofrimento, quando sabe que Deus está com você em meio a tudo, pode suportar muito mais do que pensava ser possível. Então, como aplicamos as verdades do Salmo 120 em nossas vidas hoje?
Como vivemos esses princípios em meio a nossos conflitos reais, nossos relacionamentos difíceis, nossas situações de angústia? Comece reconhecendo que está tudo bem não estar bem. Está tudo bem admitir que você está lutando, que está em angústia, que as palavras de outros a feriram. Você não precisa fingir força que não sente. Não precisa colocar uma cara corajosa para o mundo. Pode ser honesta sobre sua dor. Quando sentir o peso de lábios mentirosos ou línguas enganosas, quando as palavras de outros a ferirem, leve essa dor específica a Deus. Não apenas diga uma oração geral. Diga: Deus, essa pessoa disse estas coisas específicas e isso me feriu dessas maneiras específicas. Nomeie a dor. Dê-lhe voz. E então deixe nas mãos de Deus. Você não precisa carregar o peso de provar sua inocência ou defender seu caráter diante de todos. Deus é seu defensor. Ele conhece a verdade. Pratique soltar a necessidade de vingança. Isso não acontece de uma vez. É uma decisão que você terá que tomar repetidas vezes. Cada vez que sentir o impulso de devolver o mal, cada vez que quiser garantir que a outra pessoa sofra como você sofreu, leve isso a Deus. Diga: Deus, quero me vingar, mas escolho confiar em sua justiça no lugar disso. Esse ato repetido de soltar eventualmente enfraquecerá o aperto da amargura em seu coração. Mantenha sua identidade como alguém que ama a paz, mesmo quando estiver cercada de conflito. Não permita que seu ambiente mude fundamentalmente quem você é. Se a bondade faz parte da sua natureza, não permita que pessoas cruéis a roubem. Se a generosidade faz parte de quem você é, não permita que aqueles que abusaram dela a tornem mesquinha. Mantenha-se fiel aos seus valores, ao seu caráter, a quem Deus a criou para ser. Mas também seja sábia ao estabelecer limites. Buscar a paz não significa permitir que outros a machuquem constantemente. Há uma diferença entre ser pacífica e ser vítima. Você pode amar a paz enquanto ainda se protege. Pode buscar a harmonia enquanto ainda diz não a comportamentos que não são saudáveis. Limites não são falta de amor, são expressão de sabedoria e autorrespeito. Aprenda a discernir quando continuar tentando e quando é hora de criar distância. Alguns relacionamentos precisam de espaço para curar. Algumas situações melhoram apenas quando você se afasta delas. Ore por sabedoria para saber a diferença. Peça a Deus que lhe mostre quando perseverar e quando soltar. E então tenha coragem de agir de acordo com a orientação recebida, mesmo quando for difícil. Cultive uma vida de oração onde você traz tudo a Deus regularmente. Não espere até estar em uma crise total. Faça do clamar a Deus um hábito diário, uma prática constante. Traga a Ele pequenas frustrações antes que se tornem grandes angústias. Compartilhe com Ele suas interações difíceis enquanto ainda estão frescas. Peça sua perspectiva sobre as situações antes que elas a consumam. E quando orar, não apenas peça, também escute, porque Deus não responde apenas com ações. Às vezes, Ele responde com sabedoria, perspectiva, paz que alcança seu espírito e a ajuda a ver as coisas de maneira diferente. No silêncio depois do seu clamor, nesse espaço em que você derramou seu coração, permaneça aberta ao que Ele queira dizer. Lembre-se de que a resposta de Deus nem sempre é mudar imediatamente suas circunstâncias. Às vezes, sua resposta é lhe dar força para suportar as circunstâncias. Às vezes, é lhe dar sabedoria para navegar em situações complexas. Às vezes, é trazer pessoas à sua vida que a apoiam e a encorajam. Às vezes, é uma mudança interna em como você vê ou responde às coisas. Permaneça aberta à forma como Ele escolhe responder, confiando que seu modo é o melhor, mesmo quando não é o que você esperava. Há algo profundamente transformador em reconhecer que você não está sozinha em suas lutas. O salmista, há milhares de anos, enfrentou lábios mentirosos e línguas enganosas.
Viveu entre aqueles que amavam o conflito enquanto ele desejava a paz. E sua experiência foi validada, registrada e preservada nas Escrituras para que as gerações futuras soubessem: você não está sozinha. Outros já trilharam esse caminho antes de você. Outros já sentiram essa dor. Outros já clamaram a Deus desde lugares de profunda angústia. E assim como Deus respondeu ao salmista, Ele responde a você, não porque você seja perfeita, não porque tenha merecido, mas simplesmente porque Ele a ama, porque a vê, porque sua dor importa para Ele. Cada lágrima que você derramou em privado, cada suspiro de frustração, cada momento de se sentir sobrecarregada, Ele viu todos, e Ele se importa com cada um. Esta noite, enquanto o fogo arde suavemente e a quietude a envolve, permita que esta verdade penetre profundamente em seu coração. Você pode clamar a Deus com sua angústia, e Ele responderá. Você não precisa carregar sozinha o peso de palavras dolorosas. Você não precisa enfrentar conflitos complexos sem ajuda. Você não precisa fingir que está bem quando não está. Deus a convida a vir como você é, com toda a sua dor, toda a sua confusão, toda a sua frustração. Ele não se assusta com a intensidade de suas emoções, não se ofende com sua honestidade, não se cansa de ouvi-la. Você pode voltar a Ele uma e outra vez, e cada vez encontrará que Ele está ali, pronto para ouvir, pronto para responder, pronto para sustentá-la. E enquanto descansa em sua presença esta noite, enquanto permite que sua paz comece a acalmar as águas turbulentas do seu coração, lembre-se, as situações que você enfrenta hoje não são sua realidade permanente. Os conflitos que parecem intermináveis terão resolução, se não aqui, então certamente na eternidade. As pessoas que a feriram não têm a última palavra sobre quem você é. Deus tem essa palavra, e sua palavra sobre você é amor, valor, beleza, propósito. Não permita que a dor do presente faça você esquecer as promessas para seu futuro. Não deixe que vozes mentirosas afoguem a voz da verdade. Não permita que o conflito ao seu redor roube a paz que Deus oferece, porque Ele é maior do que qualquer situação que você enfrente. Seu amor é mais forte do que qualquer palavra dolorosa. Sua verdade prevalecerá sobre qualquer mentira. E um dia, quando olhar para trás neste tempo da sua vida, verá como Deus esteve agindo mesmo em meio à angústia. Verá como Ele usou até mesmo experiências dolorosas para formar em você profundidade de caráter, compaixão pelos outros, dependência dele que você não teria desenvolvido de outra forma. Verá como cada oração que você sussurrou no escuro foi ouvida, cada lágrima foi recolhida, cada clamor foi respondido à sua maneira e no seu tempo. Então descanse esta noite. Descanse sabendo que você levou sua angústia àquele que pode fazer algo a respeito. Descanse no conhecimento de que você não está sozinha, nunca esteve, nunca estará. Descanse na promessa de que Ele responde quando clamamos a Ele. E deixe que essa paz que vem apenas de saber que Deus está com você e por você, preencha seu coração e acalme seu espírito. Amanhã trará seus próprios desafios. Pode haver conversas difíceis a enfrentar, situações complexas a navegar, pessoas difíceis com quem lidar. Mas você não precisa enfrentar nada disso sozinha. Pode começar seu dia como o salmista começou sua oração, clamando a Deus, confiando que Ele lhe dará a sabedoria, força e graça que você precisa para o que quer que venha. E quando as palavras de outros a ferirem, quando você se encontrar em meio a conflitos, quando sentir essa angústia crescer em seu coração, lembre-se do Salmo 120. Lembre-se de que você pode clamar a Deus com essa angústia específica. Lembre-se de que Ele é seu defensor. Lembre-se de que você não precisa devolver mal por mal. Lembre-se de que pode manter sua identidade como alguém que ama a paz, mesmo em meio àqueles que amam o conflito. Essas verdades não são apenas palavras bonitas.
São realidades vivas que podem transformar como você experimenta as dificuldades da vida. Quando as abraça, quando as vive, quando as torna parte de sua resposta habitual aos desafios, descobrirá que possui uma fonte de força e paz que as circunstâncias não podem tocar. Então, feche os olhos por um momento, respire profundamente e simplesmente diga: Deus, clamo a Ti com minha angústia. Tu conheces cada situação que me causa dor. Tu vês cada palavra que me feriu. Tu entendes o quanto estou cansada de conflitos. Venho a Ti como estou e confio que me responderás. Dá-me Tua paz, dá-me Tua sabedoria, dá-me Tua força e ajuda-me a atravessar isto de maneiras que Te honrem e que me mantenham fiel a quem Tu me criaste para ser. Você não precisa dizer mais nada. Não precisa de palavras longas ou eloquentes. Só precisa de um coração honesto que se volta a Deus. E quando faz isso, quando clama a Ele desde sua angústia, pode confiar nisso com absoluta certeza. Ele a ouvirá. Ele responderá. E sua resposta será exatamente o que seu coração precisa. Que você durma esta noite sustentada por essa verdade. Que acorde amanhã renovada pela certeza de que Deus está com você. E que caminhe a cada dia sabendo que, aconteça o que acontecer, você tem alguém a quem pode clamar, alguém que sempre escuta, alguém que sempre responde, alguém cujo amor por você nunca, jamais falhará. Amém.